Bom, lendo um livro que vem norteando a minha premissa ontológica por esses tempos, uma frase que se evidenciou nela, e o livro é A Suma aos Gentios, está no primeiro, no livro 1, né? Enquanto aborda explicar a existência por demonstração de Deus, né? Santo Tomás, vindo de uma pedagogia aristotélica da física, cita a frase: a matéria não é o princípio do agir. Daí que a matéria e a causa eficiente não coincidem no mesmo sujeito. Essa frase me fez pensar de fato sobre o que a educação física e a ciência do movimento vem se debruçando ao longo do tempo, né? Primeiro, porque a matéria por si só, ela considerada em si mesma, né, ela é passiva, né? Então, quando a gente se determina pelas 4 causas aristotélicas, né, a causa material, ela é por si só aquilo que estrutura a realidade manifestativa daquele objeto observado, né? E ela é daquilo que a coisa é feita, né? E isso me chamou muita atenção por uma perspectiva até de empobrecimento da necessidade corpórea. Mas ao longo da história, principalmente dentro da Igreja Católica, de uma maneira muito mais efusiva, o Papa João Paulo, nas catequeses da teologia do corpo, mostra a necessidade e o quão importante também é o corpo, né? Mas o corpo de fato ele é passivo, a matéria é passiva, né? E a ação ela é precedente à matéria, né? Já que quando essa matéria se mostra imóvel, é porque algo que ele movimentava já não está mais nela, né? Então, o que de fato é a matéria é aquilo que é a causa estrutural daquilo que enquanto ser, né? E em potência para receber uma forma, no sentido humano, forma humana, né? E assim todas as outras substâncias ou sujeitos que são observados pela mesma premissa causal, né? Então a matéria por si só ela não é o princípio do agir. E essa frase em si ela caracteriza de uma maneira muito clara algo que a educação física absorveu como premissa ontológica da área e o quanto disso fugiu dos critérios aristotélico-tomistas, claro, por um viés de divinização da realidade em si, por conta de uma pseudo-metafísica que a ciência não aceita como viés observável da realidade, né? Mas que de fato explica muita coisa do que a gente vê hoje, né, no âmbito do movimento e no âmbito do comportamento, né? Então, que matéria e causa eficiente não coincidem no mesmo sujeito, dita que aquele que movimenta não pode ser o movimentado enquanto é o movimentador, né? Ele precisa ser movimentado por alguém, né? Ou por algo, ou por aquilo que lhe causa, né? E da mesma forma, né, que ele movimenta outra coisa. Então ele não pode ser as duas ao mesmo tempo. Sobre o mesmo aspecto, ele não pode ser a potência e o ato, né? E a potência do movimento em si, né, ou a potência do ser em si, enquanto ser que move, ele está em ato, ele de fato atualizou. O sair daqui para lá, de fato é um movimento em si, é o tempo em si, né? E é aquilo que atualiza ao longo do princípio intencional daquele ser. Mas mais do que isso,
põe em xeque a discussão de que existe na própria estrutura a resposta cabível para que a gente explique o movimento, né? E o movimento, nesse sentido, por um viés aristotélico, de passagem de potência para ato. Então, o corpo por si só ele não é a fonte primária ou a causa específica do movimento, né? A ação do agir não está no corpo. Por mais que a ciência ateia e essa ciência positivista tente, de fato, causar, né? Ou de maneira em específico, gerar uma causa no movimento através da ação dos músculos em criar uma mudança de estrutura articular ou de translocar no espaço-tempo. Não é o corpo a causa desse movimento. O corpo por si só é o efeito de algo que está além do próprio corpo. E isso tende a transformar aquilo que a gente pensa e a maneira como a gente olha o movimento em si, por esse viés, no meu caso e uma opinião pessoal, materialista, né? Já que a mente está num cérebro altamente estruturado, o movimento está num corpo altamente estruturado, mas nós sabemos que nada está nesse corpo quando algo não está nele, quando ele deixa de ser. E se nós não levarmos isso em consideração, nós não vamos entender de fato o que é movimento, né? Aqui um paradigma ontológico, e mais do que isso, toda epistemologia por trás dessa questão, atrelada à necessidade de entendermos de fato o movimento como causa de uma atualização ou de um aperfeiçoamento de algo estruturado materialmente, translocado por uma forma, né? Sendo causado por um agente eficiente e com uma finalidade. Falo isso porque a tetraplegia, ou qualquer tipo de doença neurológica ou devastativa, ela está vinculada de fato a uma relação direta ou causal de potencial neurológico com despotencial motor. É como se a causa eficiente do movimento do corpo fosse o causador cérebro. Mas no dia a dia desse trabalho de neuromodulação, neuroreabilitação, eu percebo que nada disso faz sentido. A transmissibilidade dos aspectos potenciais do movimento, o que eles chamam de neuroplasticidade, como um conceito de readequação e reparação estrutural do neurônio, como aquilo que explica o motivo pelo qual o ser em si volta a se movimentar. Mais uma vez, caracterizando o movimento pelo viés materialista, não responde todas as perguntas e não caracteriza a fenotipia da manifestação da doença em si, ou da lesão em si, ou da alteração estrutural ou pessoal ocorrida dentro daquele acidente. Então, quando essa frase me veio à tona, né, de que não se coincide matéria e causa eficiente no mesmo sujeito, isso me trouxe à tona de fato que nós somos seres que nos movimentamos pelo ser que faz a manutenção do movimento de todas as coisas. E nesse sentido, é esse primeiro motor que hoje é revelado para nós, né, pela história através da teologia, né, e que nos levou a enxergar esse fim último, essa causa final, né, esse aspecto teleológico, de fato aquilo que nos sustenta e que garante com que o movimento se preserve e persevere dentro do âmbito do tempo. Não é o cérebro o causador do movimento do corpo, mas o cérebro um órgão importante para que o efeito do movimento, mediado por um predecessor, a alma, que intelige e tenha vontade suficiente para que anime esse corpo, e a alma que recebe de fato o ser espiritual de Deus, sustente as verdades daquele movimento na manifestação contínua do mundo. Nesse sentido, o
que Deus pensa para nós é sustentado por Ele mesmo em nós. A nossa disposição motora e nosso potencial, através das causas específicas, materiais, sendo nós como somos, formais, através de uma estrutura organizada e criada para isso, né? Eficientes, então, sustentada por Deus e voltada para um fim, nos leva a entender que todo tipo de ação que nos guia é de fato algo explorado e potencializado pelo Espírito Santo. Não é o corpo por si só que vai fazer tudo isso e o seu vazio contrátil, mas todo um arcabouço que transcende o que a gente tem de estrutura formal, mantido por Ele, que nos leva a Ele como finalidade. A tetraplegia vem se beneficiando muito desse olhar. Não é porque há uma secção medular que se há perda total da capacidade motora. Aristóteles, quando ele traz esse viés, ele muda totalmente essa premissa, porque não existe inércia de uma bola que rola, como dizia Newton. Para tudo que está em movimento tende-se a estar daquela forma. Mas tem a sustentação desse ser pelo ser maior. Então, assim como o milagre de Jesus leva em consideração a física de uma maneira coerente, quando ele pede para aquele ser que é cego, mas que ainda possuía olho para ver, quando ele levanta aquele que tinha pernas, mas era paralítico para andar, ele não o fazia por um milagre fora de um arcabouço físico. Havia-se perna e havia-se olho. Havia-se a causa material. Havia-se a potência formal, já que o olho e sua forma estão em potência para o ver, a perna e sua forma estão em potência para o andar. O que havia então dentro desse milagre nada mais era do que o ser, Jesus como ser, instanciando o agir, assim como faz conosco a todo instante, dentro desse espaço-tempo. É muito lindo tudo isso. Não há como extinguir Deus dessa relação. Por mais que nós olhemos por um viés físico, materialista, positivista, sem vínculo religioso, não dá para explicar o funcionamento de uma máquina dentro de sua globalidade sem que o criador daquela máquina não nos explique de fato o que ele pensou sobre aquilo. E nós não somos máquinas. Mais do que isso, somos seres adaptáveis, auto-organizados, autopoéticos, mas nada disso ao acaso, mas tudo isso sustentado pelo ser em existência, que subsiste todas as coisas, que é Deus.